Fala galera, Capitão por aqui para mais um episódio de Nerd Fiction e hoje review com e sem spoilers de 007 Sem Tempo para Morrer. Bem, gente, é isso aí, estamos aqui para mais um review com e sem spoilers, tudo bem? Do novo filme aí do 007. Eu acho que é a primeira vez que eu falo 007 nesse canal, então vamos lá, tranquilo. Primeira coisa, impressões sem spoilers. Mas antes de dar minha impressão, eu quero deixar muito claro. Gente, James Bond foi criado, tudo bem, lá como livros nos anos 50, tá? Pelo Ian Fleming, e na época a Inglaterra, que tinha saído, tá, da Segunda Guerra Mundial, tinha perdido muito do prestígio, certo? Muito do garbo que ela tinha como líder mundial, como grande império britânico, tudo bem? Então, aquilo, o personagem do James Bond, ele meio que era um escapismo pro príncipe inglês, principalmente, mas pro povo inglês, tá? De ainda se sentirem no topo do mundo. Quando vai vir, e vamos deixar muito claro, Jimmy Bond não vale, tá? Mas vamos deixar, então vamos lá. Quando que a coisa ficou americanizada? Quando vai vir os filmes, tudo bem? Que aí a gente vai ter Sean Connery, Roger Moore, tudo bem? E outros tantos até a era Brosnan, tá? E é claro que existiu uma evolução no personagem. Entendam, Sean Connery, Lazenby, Moore, Dalton, Pierce Brosnan estão interpretando a mesma pessoa, tudo bem? Ele tá lá, é a mesma linha de histórias, é a mesma pessoa, mas você pode ver que as histórias vão mudando, os vilões vão mudando, o estilo de cada ator afeta a personalidade e os tempos, tá? Se vocês pegarem um episódio, um filme dos anos 80 do Dalton e um filme dos anos 70 do Moore, vocês vão ver muita diferença. E é legal um dia a gente fazer essa análise do que mudou em cada Bond ao longo dos anos. Então quem acha que do Sean Connery ao Brosnan é exatamente igual, não prestou atenção na franquia, tá? Tendo dito isso, chegamos então no final da era Daniel Craig, que foi uma releitura do James Bond. E já falo de cara, quando eu soube que o Daniel Craig ia assumir e ele era loiro, eu não gostei. Ele teve que vencer o meu preconceito pessoal que o James Bond não é loiro, e eu vou falar que ele venceu, porque eu acho que ele, ao final de tudo, chegou a entregar um bom Bond. Claro que alguns dos filmes deles, por terem um roteiro que topa ali como alguns dos melhores Bonds de todo o tempo, como Cassino Royale e Skyfall, ajuda muito, porque um bom roteiro ajuda demais. Mas ao mesmo tempo ele tem, por exemplo, Quantum of Solace, que coloca entre os piores dos 25 filmes do Bond, tá? Então, o Daniel Craig tem os seus altos e os seus baixos por causa do roteiro. E outra coisa que eu concordo, ele é bem diferente. Ele é um outro Bond, ele não é os Bonds anteriores. Ele é meio que muita influência do Jason Bourne, parece um Jason Bourne de smoking. Parece, muitos momentos parece, mas você vê que conforme os filmes foram evoluindo, ele também foi se tornando um pouco mais parecido com as encarnações anteriores, mas ele sempre era um personagem muito mais sofrido, muito mais marcado, muito mais cicatrizado do que as versões anteriores, o que fez com que ficasse interessante esse James Bond do Craig. Então existiu uma evolução anterior e esse Bond é uma história fechada. A história Daniel Craig como James Bond terminou aqui, Sem Tempo para Morrer, tá? Então, minha opinião sobre o filme, eu gostei. Eu gostei bastante, recomendo. Se você sentir a vontade, com confiança para ir no cinema, vai, que esse é um filme que merece ser visto em tela grande. A fotografia é linda, as cenas de ação são competentes, os visuais estão maravilhosos. E para quem tem medo de que esse filme não é do James Bond, tá? Por causa de um marketing desastroso, e sim, eu acho o marketing desse filme desde 2019 péssimo, tá? Desculpa, ele
eles estão tentando vender esse filme para um público que não é dele, não tenho nada contra o público que eles estão tentando vender, mas se você for assistir esse filme pensando que é o bonde da era Me Too, você vai se dar muito mal, porque não é. Tem lacraçãozinha aqui e ali? Tem uma agendinha aqui e ali? Tem, sim, mas o herói do filme é o James Bond, do começo ao fim, a história dele, e a Naomi, tudo bem, que interpreta a nova 007, eu vou dizer que ela não é personagem principal, ela é um coadjuvante, e nem entre as personagens femininas, nem é a principal protagonista entre as personagens femininas. Vamos deixar claro, o marketing está vendendo o filme errado para vocês. Agora, muita coisa se falou, tá? Então eu quero colocar aqui, antes de entrar nos spoilers, muita coisa se falou sobre esse filme, tudo bem, que James Bond agora é mulher, não é. Ele não é mais o 07, não é verdade também. Ela é a 007, mas ele nunca deixou de ser o James Bond, é que ele está aposentado. Afinal, se vocês viram o filme anterior, ele está aposentado no filme anterior. Não estou dando nenhum spoiler, é só você ver Spectre. E Spectre termina com ele se aposentando, tá? Então, é dali que continua o filme, ele está aposentado. Tá? E vamos deixar uma coisa claro também, muita controvérsia sobre Phoebe Waller-Bridge, tá? A menina lá do Fleabag ganhou muito Emmy. Você gosta dela? Legal, respeito. Eu pessoalmente acho que ela é meio supervalorizada. Pelo que eu escuto, a produção do Indiana Jones está complicada, e pelas entrevistas dos atores, tá? Eles falaram lá naquele programa de talk show em inglês que só viram ela no set uma vez e que ela não escreveu o roteiro, ela foi chamada para dar uma polida no roteiro para as falas e coisas das personagens femininas. O que influência dela ficou no filme ou não tem como a gente saber, tá? Mesmo porque esse filme era para ter saído em 2019, não em 2020, tá? Ele foi atrasado antes mesmo da crise. Antes mesmo, tudo bem? E aí quando veio a crise, aí sim que o filme foi atrasado de vez. E falam que teve muita mudança por causa da reação teste lá em 2019. Falam que teve muitas refilmagens. Eu não sei. A verdade é que se a gente for descobrir, isso vai demorar para saber. Gente, a gente nunca sabe a história real até anos depois que acontece, a não ser que alguma coisa muito séria tenha acontecido. Por exemplo, Super-Homem 2 do Donner. Demorou anos pra gente saber o real motivo do Donner ter saído, o Lester ter entrado e o que aconteceu com o corte. Anos, quando eu falo anos, eu tô falando de 30 anos. Jornada das Estrelas da Nova Geração, todo mundo sabia que teve uma produção complicada na primeira e na segunda temporada, mas a gente só foi saber a realidade da bagunça que foi quando saiu o documentário Caos na Ponte, mais de 20 anos depois. Então, um dia a verdade vai sair e a gente vai saber a real influência, se teve mudança, se o papel da Naomi era maior ou não, eu não sei. O que eu sei é que a versão que eu vi no cinema, o papel dela é curto. E outra coisa, para você que falar, mas é a primeira vez que uma mulher de diversidade tem destaque num filme de James Bond, você não entende muita coisa de James Bond não, que eu vou contar uma coisa para você. A Michelle Yeoh, lá atrás, ou Yeoh, não sei como você fala, lá atrás na era Brosnan, teve uma participação muito mais importante naquele filme do que nesse. E não só, a Halle Berry, certo, no famoso filme 20 do Bond, teve uma participação muito mais importante do que a personagem da 007 da Naomi teve nesse filme. Diga-se de passagem, lá atrás, tudo bem, no filme 20 do Bond do Pierce Brosnan, que foi o último do Pierce Brosnan, já se planejava que o personagem, certo, da Halle Berry tivesse spin-offs próprios sem o Bond, então não é novidade. Se você está querendo vender isso como novidade, quem entende de Bond sabe que isso não é novidade. Tudo bem, mas vamos lá, eu vou entrar nos spoilers, mas para deixar claro, parece que eu tô criticando, mas não tô. Eu adorei o filme, eu achei o filme excelente, eu assistiria o filme novamente no cinema tranquilamente. Como falei, não tá no mesmo nível do Cassino Royale de Skyfall, mas é muito superior ao Spectre, que eu gostei muito do Spectre. Agora, o filme
tem seus probleminhas de roteiro. Acho que o vilão do Malek não chega aos pés do Blofeld, tá? Eu acho que eles desperdiçaram o personagem do Blofeld que eles tinham ali, que eles tinham ali fantástico, tá? Para ter uma interpretação excelente, que foi também um pouquinho dispersado no Spectre. Nesse aqui podia ter aprimorado, não aprimorou, infelizmente, tá? Mas por outro lado, tem coisas fantásticas nesse filme. Ver o elenco voltando para um último episódio foi muito legal. Tendo dito isso, um pouquinho de spoiler, vamos lá. Bem, gente, estão avisados, então não briguem comigo. É verdade, o James Bond morre nesse filme sem chance de volta, ele explode. Ele precisava ter explodido na história? Não. Por que não? Porque ele tinha derrotado todos os vilões, a ameaça tinha passado, não tinha urgência, dava para ter abortado. Mas a história queria que ele morresse. E eles não conseguem aposentar, eles tentaram aposentar o Daniel Craig e dar um final feliz para ele em Spectre, mas esse não foi o James Bond que foi criado e estabelecido no Cassino Royale. Esse James Bond não é o Sean Connery. Meu James Bond favorito é o Sean Connery, mas esse James Bond não é o James Bond do Sean Connery, do Moore, do Dalton, não é esse James Bond, tudo bem? Esse James Bond, ele é assombrado pelo passado dele, ele não consegue ter um final feliz, então se não dá para dar um final feliz, então dá uma morte de herói. E sinceramente, se é pra dar uma morte de herói, eu gostei da morte de herói dele, porque pelo menos ele morreu salvando o mundo, salvando as pessoas que ele ama. Ele não teve uma morte deplorável e ridícula como Han Solo, como Luke Skywalker, como o Capitão Kirk tiveram. E é verdade que tem um momento John Wick ali, pessoalmente eu gostei. E, de novo, eu achei o filme muito bom, excelente. Não tá no nível de um Skyfall, mas ainda é um filme excelente. Eu gostei, não acredito que não acho que eles deveriam fazer uma continuação logo, porque eles vão precisar de um novo James Bond. Não é a Naomi, tá? Ela não é o James Bond, tá? E no final, se você esperou até o fim dos créditos, escreve James Bond retornará. Não escreve 007, escreve James Bond. E apesar do filme falar que 007 é só um número, eles percebem que 007 não é só um nome quando ela devolve o número para ele. Porque não é só um número para mim, não é só um número para os fãs, não é só um número para o James Bond. E apesar deles quererem falar é só um número, é a mesma coisa quando você tá magoado com uma pessoa e você fala, não, tá tudo certo, mas internamente você tá chateado. Claramente ele tá. E eles devolvem para ele. Ele morreu como 007 salvando o mundo. E se é para morrer, eu acho que morreu de uma maneira legal. Bem, turma, é isso, tá? Eu vou parar meu review por aqui. Se vocês quiserem saber mais sobre James Bond, eu recomendo o Bondcast, tá? O pessoal do Bondcast é extremamente profissional. Eles entendem muito mais desse tipo de filme de James Bond, de espionagem em geral, do que eu. Eles têm um podcast super legal que você acha aí fácil, tá? E também são meus amigos, eu quero, tá, ajudar eles, dar um plug. Pra quem tá falando, mas Fernando, você não faz só Jornada das Estrelas? Não, gente, isso aqui é um canal. Tá? A gente tem diversos programas de assuntos diferentes, com produtores diferentes, com editores diferentes e com apresentadores diferentes. Esse programa que vocês estão vendo, o Nerd Fiction, é meu programa, normalmente junto com o Luiz, tá? Onde eu edito e eu produzo, normalmente junto com o Luiz, tudo bem? A gente tem outros programas com outros editores pra gente diversificar assuntos, porque aqui na Nova Frota nós acreditamos muito numa coisa chamada diversidade. Diversidade de raça, cor, credo, opinião e temas e assuntos. A gente é, sem dúvida nenhuma, muito mais ligado em Jornada das Estrelas, a nossa cobertura principal de Jornada das Estrelas. Você quer saber sobre Jornada das Estrelas? Eu recomendo você vir aqui sim, mas a gente não é bitolado, porque se eu quero falar sobre Jornada das Estrelas, eu tenho que saber o que está acontecendo no resto. Se eu quero falar sobre a animação de Jornada das Estrelas que está tendo hoje, eu vou comparar com o que veio Jornada das Estrelas, só que eu também vou comparar com o que mais é feito no ramo. Exatamente porque o nosso conteúdo não é bitolado. A gente está pronto e quanto mais pessoas e mais programas, melhor a diversidade de opinião. Porque eu, sinceramente, não tenho youtubers aqui, que você já sabe a opinião dele antes mesmo de sair, porque eles sempre falam a mesma coisa. Nós temos pessoas diferentes, com backgrounds diferentes, com experiências diferentes, e eles dão interpretações diferentes para você poder ter
pontos de vistas e uma visão ampla. E se você gostou, legal. Se você não gostou, tudo bem. Deixa o seu dislike, deixa o like. Gostou? Fala comigo. Não gostou? Fala. E olha, gente, de verdade, a gente fala de mais coisa do que Jornal das Estrelas porque a gente quer, porque a gente gosta. Ninguém tá ganhando dinheiro aqui. Ah, Fernando, e os sócios? Os sócios, o dinheiro dos sócios é usado para produção de material para os sócios e para fazer as nossas convenções. Que vamos voltar a ter convenções presenciais, sim, viu? É para isso, eu não estou ganhando nada, eu estou fazendo isso aqui por lazer, por diversão, porque eu gosto. Eu não vou vir aqui fazer um conteúdo que eu não gosto, ou falar coisas que eu não acredito. Isso seria coisa de louco. Por quê? Por status? Eu não sou jornalista, eu não sou nada disso. Eu sou um fã como vocês. Eu estou afastando o tempo do meu trabalho, da minha família, para vir falar com vocês, porque eu acredito na Frota Estelar Brasil e eu acredito em um conteúdo divertido. Eu gosto de fazer isso para vocês. Então é isso, gente. Curte, compartilha, comenta. Ajuda a gente sendo sócio. Você não conseguiu, a situação foi ruim, tudo bem. Quando a situação melhora, volta. A gente quer vocês de volta aqui com a gente e a gente quer vocês nas nossas convenções e a gente quer a opinião de vocês. Nenhuma opinião é excluída nesse canal. É isso aí. Falou, galera. O filme do 007, que está nos cinemas mundiais, teve uma grande abertura. Isso que é o problema do meu apartamento. Tem uma avenida ali, é por isso que eu não gravo as coisas aqui. O estúdio fica na casa dos meus pais. Afonso. Fernando Afonso. Fica péssimo, né? Você falar que é sacanagem com os meus nomes do meio. Fernando Augusto Dias Afonso. Vai ficar horrível. Afonso. Fernando Augusto Dias Afonso. Aí é muito grande, né? Por mais que eu tive Augusto, ainda é muito grande.